Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo e a gente está aqui para discutir um pouquinho acerca de rivalidade oligopolista e localização da produção industrial, o capítulo 5 do livro A Mundialização do Capital de François Chesnais, um livro com uma literatura densa e rebuscada que trata da contemporaneidade dos fatores de rivalidade e de concorrência do mercado de oligopólios. Bom, no início do capítulo 5, François Chesnais traz um conceito chamado fatores da capacidade de concorrência efetiva, que ele aborda juntamente com o que ele chama de vantagens de país. O que seria isso? Seriam as vantagens competitivas intrínsecas ao local aonde a empresa está instaurada. E ele aborda alguns pontos, como exemplo, do custo de mão de obra, alavancagem da demanda, bases de retaguarda, que seria a capacidade de proteção dessa empresa contra os seus principais concorrentes e contra os potenciais entrantes do mercado. A legislação social também pode ser um fator de vantagem para as empresas dentro de um determinado país, ao qual faz referência à base jurídica dessa empresa. Também o ponto logístico estratégico traz à tona a localização geográfica desse país ou dessa região, que pode trazer uma vantagem de comércio, e também o regime fiscal, que pode beneficiar a parte financeira da empresa. Vamos tratar agora acerca da mundialização da concorrência. Esse processo faz referência à ampliação e disseminação das empresas de oligopólio em diferentes partes do mundo, em diferentes países, e sua disseminação entre eles, e o impacto nas pequenas, médias e grandes empresas. Então, tratando das pequenas e médias empresas de caráter puramente nacional, essa mundialização da concorrência veio no processo de deliberada liberalização do intercâmbio, ou seja, as aberturas do mercado, as aberturas das fronteiras para novos investidores e novos empreendedores. Isso é visto como uma ameaça, uma vez que essas empresas de caráter nacional não possuem um processo de desenvolvimento tecnológico ou um capital necessário e suficiente para suportar essa nova concorrência, esses novos entrantes e se perpetuar no mercado. E essa mundialização da concorrência, ela também é aparentemente anônima. Ou seja, esses novos concorrentes, esses novos entrantes, eles não são muito conhecidos, eles não são muito visíveis no mercado. Já nos grandes oligopólios mundiais, isso é diferente. A concorrência ela é conhecida e declarada. Então, as empresas de oligopólio já sabem quem são seus concorrentes, quem são seus rivais dentro do mercado. E com isso, houve uma abertura dos oligopólios nacionais e de rivalidade intensa. E esse processo de mundialização, de disseminação dessas empresas em diferentes países, é por conta da organização da produção em busca de uma integração de vantagens. Então, a ampliação da busca por vantagens competitivas, da busca por ganhos de produtividade, ganhos de escala, nesse processo de mundialização, esteve presente para que houvesse essa disseminação das empresas, para que ampliassem os parques industriais e ampliassem os locais de disputa, os mercados de concorrência de oligopólio. Seguindo no capítulo 5, o autor traz três níveis nas estratégias de mundialização dos grupos. Essas estratégias fazem parte do processo de ampliação e disseminação das empresas do mercado de oligopólio. E a primeira estratégia, o primeiro nível dessas estratégias, a gente já viu anteriormente. Fala sobre as vantagens próprias do país de origem, que seriam aquelas vantagens dos países onde as empresas estão instauradas, intrinsecamente aos países. O segundo nível estratégico é a aquisição de insumos estratégicos à produção, no qual ele divide em dois diferentes tipos. A aquisição de insumos de matérias-primas, que são feitas principalmente nos países de terceiro mundo, países onde a base produtiva é mais voltada à agricultura e ao extrativismo. O segundo ponto é a aquisição de insumos científicos e tecnológicos, advindos principalmente dos países de primeiro mundo, aonde o parque industrial, o desenvolvimento tecnológico e a capacitação da mão de obra são muito superiores aos demais países. E o terceiro nível das estratégias de mundialização são as atividades correntes de produção e comercialização, que ele também difere em dois tipos. Então, primeiramente, ele traz a homogeneidade crescente dos mercados. Então, o processo de estabilização e homogeneização dos mercados de competitividade. E o segundo, as desigualdades das áreas regionais e continentais. Então, o processo de competitividade, de rivalidade, causa essas desigualdades em diferentes áreas, onde as empresas serão mais fortes em um local e menos fortes em outras. O autor dedica, em uma parte do livro, a referência aos Estados Unidos como principal país com vantagem competitiva sobre os demais dentro do processo do mercado de oligopólio. Como se sabe, os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial econômica, política e militar, que são as principais vantagens dele. Existe uma competitividade estrutural dentro dos Estados Unidos, que é a sua estrutura de parque industrial, sua estrutura do Sistema Nacional de Inovação, então as inovações tecnológicas,
Também o processo de liderança no sistema financeiro mundial, e o autor faz referência principalmente ao dólar como a moeda mais forte do país e que é a moeda de comercialização mundial também dos produtos. Então, isso é uma vantagem muito forte dentro da competitividade dos oligopólios. A proeminência diplomática, então a influência que os Estados Unidos têm nas decisões mundiais, dentro dos conselhos mundiais, das reuniões mundiais. Então, isso também é um fator importante. E ele também aponta o fator cultural, principalmente do idioma, que é um fator preponderante de uma vantagem competitiva, na qual o idioma dos Estados Unidos, que seria o inglês, é o principal idioma falado no mundo. Aqui nós vamos discutir sobre as vantagens empresariais ligadas à coesão sistêmica da economia de origem. O que ele quer dizer aqui nesse tópico? Ele quer dizer que a competitividade das empresas ela não é definida somente pelos seus investimentos e pelas suas atividades individuais. Existe outro fator intrínseco a isso. E a citação abaixo a gente vai descobrir e discutir sobre isso, que diz o seguinte: a competitividade de cada companhia tomada isoladamente possui uma dimensão sistêmica ou estrutural. É uma expressão dos atributos do contexto produtivo, social e institucional do país. Seguindo um pouco aqui, ele traz alguns fatores que determinam essa competitividade estrutural dentro da coesão sistêmica da economia de origem. Então, o primeiro ponto é o tamanho e eficácia do setor de bens de capital e investimento. Então, ele faz referência aqui à quantidade, ou seja, o tamanho e a eficácia desse setor dentro do país. O segundo ponto, muito importante, são as relações bancárias e do sistema financeiro com a indústria, e que ele divide em dois pontos. O primeiro é o financiamento privado para inovação, investimentos e materiais. O processo de financiamento privado e as relações bancárias, concessões a crédito, é muito importante para o desenvolvimento dos mercados de oligopólio. O segundo ponto é a contribuição dos bancos com a sobrevivência das empresas. O terceiro fator são as externalidades de um país, que ele faz referência a vários pontos, que seria a infraestrutura, pode ser o parque industrial, a infraestrutura já presente, os serviços públicos, a qualificação da mão de obra, a qualidade do sistema de pesquisa, a disseminação de dados e a infraestrutura científica e do Sistema Nacional de Inovação. Então, todas essas vantagens estão ligadas à coesão sistêmica de uma economia de origem nas vantagens empresariais do sistema de oligopólios. Num determinado ponto, o autor vai tratar sobre a reação oligopolista e investimentos cruzados. Então, o primeiro ponto, ele traz, dentro de um país, qual que é o limite para se abrir o mercado e trazer essas empresas de fora. E depois ele traz um exemplo da Inglaterra, que a Inglaterra teve um processo de internacionalização muito grande, na qual várias empresas de outros países exploraram os seus recursos e eles não tiveram domínio sobre eles, porque as suas empresas estavam indo muito para o mercado externo, para o mercado internacional, e não tinha muita exploração interna. Para isso, eles tiveram que internacionalizar, e não foi um processo bom para a economia e para o bem-estar da população. Então, o que seria investimentos cruzados? Então, seria o processo da empresa fazer investimentos dentro da sua filial no país do seu rival. E esses investimentos cruzados vão ser onde será a nossa disputa, a nossa concorrência, a nossa rivalidade pelo mercado. E ele traz aqui esses dois imperativos, que é a diferenciação de produtos e os novos imperativos que nós vamos ver agora aqui para frente. O primeiro ponto são as estratégias de oferta e fidelização. Ele traz com grande ênfase e importância a fidelização dos clientes dentro do seu mercado nacional, onde você se estabelece, e procurar essa fidelização também aonde você está se alocando, em diferentes países, em diferentes regiões. Bem, então eu vou estar comentando o próximo tema, que é a flexibilização da produção, a proximidade do mercado e as diferenças salariais. Segundo o autor, os anos 80 e 90 foram muito marcados pela formação e consolidação de zonas de livre circulação de mercadoria e pela persistência de formas de desigualdade entre países e regiões. Essas duas condições, elas vão permitir a fusão de estratégias de mercado e estratégias de racionalização da produção das multinacionais. Essa fusão vai levar ao florescimento, ao aparecimento de novas estratégias e que vão ser organizadas pelos polos da tríade. Então, as companhias, as empresas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Para quê? Com qual objetivo? Para que haja uma produção mais integrada internacionalmente e a realização de vendas no mercado continental. Dois fatores vão ser principais para comandar a otimização da Organização Internacional da Produção Fabril. A primeira são as exigências de política de diferenciação, de oferta e de fidelização de clientela, que nada mais é que exigências de política de proximidade da empresa
com os consumidores alvos, os consumidores que eles querem atingir. O segundo fator são as características organizacionais de flexibilização da produção e exigências em termos de proximidade entre quem passa os pedidos e os fornecedores, como os fornecedores de peça, produtos semi-elaborados e serviços. É nesse segundo fator que o autor vai detalhar, que ele vai focar, e com essas características organizacionais de flexibilização, haverá um sistema de produção mais flexível. Com isso, a importância relativa que as companhias dão aos custos salariais e a proximidade dos locais de produção em relação ao mercado vai mudar. As empresas vão buscar instalar suas fábricas mais perto de suas bases e até mesmo dentro dos polos triádicos, independente dos custos salariais. Outro tema muito importante que o autor traz é a integração industrial continental. Muitas empresas e companhias buscam produzir em outros países para economizar nos salários, mas também na especialização. Com a decomposição técnica dos processos de produção, as empresas vão conseguir ganhos de especialização e maior homogeneidade de cada segmento produtivo. Um bom exemplo que o livro traz são as indústrias automobilística e eletrônica japonesa, que usam da integração industrial para explorar economias de especialização e de escala em formação no Sudeste Asiático. Porter e Deakin vão discutir sobre duas estratégias de integração transnacional. A integração por especialização por produto, que muitas vezes erroneamente é chamada de integração horizontal, e a integração vertical. Essa integração transnacional vai permitir o desenvolvimento de um comércio internacional, intracorporativo e intrasetorial. A primeira, então, a integração por especialização por produto, é caracterizada por filiais que se especializam em uma ou várias linhas de produtos e que possuem autonomia quase total da organização da produção. Ela pode ser desenhada dessa forma, em que cada quadrado representa um país e os quadrados dentro dos quadrados representam aí as indústrias. Dá para ver que entre eles, entre os quadradinhos, existem várias setas se ligando. Isso porque a produção ela é deslocalizada. E cada filial, cada quadradinho dentro de um país, que é um quadradão, tem filiais especializadas por produto. E essas filiais, elas têm esse transporte, essa circulação entre elas das mercadorias que elas produzem. A segunda seria, então, a integração vertical, que pode ser caracterizada pela especialização baseada na decomposição técnica do sistema produtivo, e a organização pode ser feita em cadeia ou cacho. O mais importante e o principal é a unidade de montagem final. Ela pode ser desenhada da seguinte forma. A primeira, em cadeia, nós vemos um quadradinho dentro de um quadradão, em que a produção é feita e enviado para o segundo quadradinho em um quadradão diferente, e depois para um terceiro quadradinho em um terceiro quadradão diferente, que vai ser então enviado para um quadrado maior, uma indústria maior, que é onde vai acontecer a montagem final do produto. Depois disso, esse produto ele vai ser encaminhado para os diferentes países, os diferentes quadradões, e até para fora dessa região. Esse seria a integração vertical em cadeia. A integração vertical em cacho, que é a segunda imagem, à direita, são quando os quadradinhos produzem as partes, os produtos, que não é um produto final, mas eles são todos encaminhados para um único país, onde tem uma única indústria que vai fazer essa montagem final. É onde existe uma montagem centralizada. Uma estratégia nova que o autor traz pode ser caracterizada pela junção das modalidades e técnicas do toyotismo com a existência do mercado comum. E pode ser desenhado assim, da seguinte forma. Nós vemos que em um quadradão, em um país só, nós temos uma empresa grande, uma empresa maior, onde ocorre a montagem, e as empresas ao redor são empresas terceirizadas. Em um país só, em um quadradão só, vai ser feita toda a produção, e depois disso, essa produção ela vai ser encaminhada para os diferentes quadradões, para os diferentes países, e até para países fora dessa região. Por último, as deslocalizações sem investimento direto. Elas podem ser definidas como, abre aspas, sinônimo de implantação no exterior, fecha aspas.
Mas, segundo o autor, esse conceito tem recebido algumas extensões. A primeira extensão são as participações minoritárias. A segunda é a mistura entre deslocalização e importação proveniente de países de baixos salários. E é nessa segunda extensão que o autor aprofunda. Existem as deslocalizações sem aporte de capital. Seria quando os grupos industriais que possuem a capacidade de tirar proveito da liberalização do comércio exterior e da telemática, que seria uma mistura de telecomunicações com informática, conseguem se beneficiar dos baixos custos salariais e da ausência da legislação social para deslocalizar. Algo que acontece com a Nike, por exemplo. O segundo tipo seria a deslocalização resultante da atividade mercantil internacional, o suprimento dos produtos industriais padronizados, onde os custos forem mais baratos. Não somente insumos, mas o produto acabado para o produto final, como as grandes cadeias de comerciais ou os hipermercados. Nós queremos agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui e dá um like. Valeu!